Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações e insights. Eu me chamo Ceni e juntamente com o Walter estamos recebendo um convidado aqui, né, Walter? Com muita história e inspiração para todo mundo. Esse aqui tem história, Ceni. Hoje nós estamos recebendo o chefe Pedro. É uma referência para mim, por exemplo, que fiz um curso com ele, questão de gastronomia. Chefe, hoje a gente primeiro agradecer a sua presença aqui. E queria escutar um pouco sobre sua trajetória, mas primeiramente, sempre desde quando você tinha essa habilidade, esse dom, essa vontade de trabalhar com comida, fazer gastronomia, e como é que surgiu isso na sua vida? Olá para vocês, primeiro, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Negócio em Pauta. Minha vida, assim, eu hoje vou fazer 40 anos já, né? E aí eu passei por várias coisas, só que assim, eu nunca tive medo. Eu sempre tive vontade e eu ia lá e fazia, dava errado, eu aprendia e ia começando. A minha história em relação à gastronomia foi desde pequeno. Eu sou filho de mãe solteira, e aí minha avó que ajudou a me a criar alguns momentos da vida dela quando era pequeno, e eu não tinha aquela criação mais restrita, não deixava eu brincar com um coleguinha na rua, eu não podia levar coleguinha da escola para casa, então era muito mais solitário comigo. Às vezes tinha minha prima, para poder brincar com a gente, meu primo também, mas era mais com ela. Então o que eu fazia? Eu ia ajudar ela na cozinha. E aí, em frente à nossa casa, tinha uma vizinha nossa também, que era da idade da minha avó, e o que ela fazia? Ela, na época, tinha até a Ana Maria Braga, que ela ainda era na Record. A gente assistia lá na Maria Braga e depois no outro dia ela comprava os ingredientes e a gente fazia comida junto. Então a gente parava um tempo e ia fazer. Às vezes eu e ela e minha avó. E eu cresci nesse mundo, né? Fui começando nesse mundo. E aí eu lembro que com 7 anos de idade, minha mãe trabalhava no hospital e ela tinha um carro, era um Chevette na época. E aí eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria ter um dinheiro pra mim, né? Aquela questão de criança que não tinha condição. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, vou fazer pão. Que ela me ensinou a fazer pão de queijo. E eu fazia pão durante a tarde, sovava o pão, deixava crescendo durante a noite tampadinho. Assava o pão de manhã cedo, levantava, assava o pão, colocava no carro da minha mãe e ela levava e vendia no hospital para mim. E era o primeiro contato que eu tive com vendas de dinheiro e com auxílio, a ajuda da minha mãe, essas questões assim. E ali eu fui crescendo, eu fui começando a desenvolver isso. Quando chegou na minha fase de adolescência, foi bem no boom, né, de 2000, que era a parte de informática, né? Então tudo tinha informática, tudo era aquela voltada que ia ser um novo milênio, né, e tudo. Com isso, eu não fui para gastronomia. Por quê? Naquela época era mais difícil, era complicado. Aqui em Goiânia só tinha um lugar que tinha gastronomia, não tinha outro lugar. E aí eu resolvi parar de informática, estava crescendo bastante, então tinha muito curso. E era mais fácil conseguir bolsas, né, para poder estudar, porque era complicado, né? Eu vim da classe mais baixa. E com isso, com o passar do tempo, eu fui gostando um pouco da parte de informática. Então eu sou formado hoje em engenharia da computação. E aí eu trabalhei. Quando eu terminei a faculdade, com uma amiga minha que a gente conheceu na faculdade, estava indo para fora para poder fazer intercâmbio. Eu falei, eu quero isso também para mim, que é mais novo, né? Isso eu não arrependo, porque hoje eu vejo que foi um boom para poder crescer minha mente. E aí eu tinha uma vida aqui, regrada, quando eu falei, não, acho que assim, naquele momento que você é muito jovem, não, Goiânia tá pequeno para mim, eu não posso ficar aqui. E resolvi ir embora, consegui, ela foi primeiro que eu consegui assim que eu formei, depois de um ano. E aí aquilo ali eu tive um mundo diferente, uma coisa diferente, porque eu tinha uma estrutura de vida aqui, que eu tinha minha mãe, tinha minha rotina, né? Tinha aquelas coisas. E quando você vai morar fora, a experiência é outra, né? Porque é você por você. Não tem Tem que como se você virar. ligar pra sua mãe, não tem como você fazer nada. Então, se você quer comer, é você tem que fazer. Se quiser uma roupa limpa, é você tem que lavar. Tem que pensar no que você vai gastar. Então, isso, como pessoa, me cresceu muito. Aí, quando eu voltei, eu fiquei lá 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Quando eu voltei, aí aquela vontade de gastronomia ainda veio mais alta ainda pra mim. Só que eu já tinha formado uma área, né? E eu sou de uma geração que é aquilo assim que os pais cobravam da gente aquela questão de fazer a faculdade, de terminar a faculdade e ter que exercer, E né? trabalhar com aquilo, né? Isso. Então hoje a gente tem muitas pessoas que são frustradas porque ela tem o dinheiro, mas não tem a felicidade, não tem o prazer de trabalhar, o que faz, o que gosta. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu consegui um emprego, e até um tio meu que trabalhava com construção civil, na área de construção civil, na minha área de informática. Eu ajudava com questão de medição de obra, coordenação de projeto, tinha a ver um pouco com a parte de informática, porém na construção civil. E aí eu fiquei 3 anos nessa área, até eu conseguir ir para o IGA, que é
onde você conheci você lá, né? Que do Sim. curso no IGA. E aí, lá no IGA, eu fiz o curso técnico. Quando eu fiz o curso técnico no IGA, eu gostei daquilo, né? Falei, gente, eu sempre tive vontade de dar aula. Eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero dar aula. Como é que eu vou fazer? Então, assim, você não tem como você começar tudo novamente, do zero, né? Você tem que entrar os caminhos que você tem. Então, quando você faz uma docência, um bacharelado, né? Você pode fazer pós-graduação, MBA, em outra área, você dominando aquela área. Como eu sempre gostei de gastronomia, tanto que até no exterior, eu trabalhei com gastronomia. Aí foi que aflorou mais ainda. Eu conheci um pessoal brasileiro, então eu estudava e eu podia fazer algumas horas trabalhando fora da escola. Então eu fui para uma lanchonete, que era de um brasileiro lá, aí eu fazia comida brasileira, fazia coxinha, um monte de coisa, comida nossa que típica, pastel, para poder vender lá. Então foi muito interessante isso, foi uma experiência muito boa para os ingleses. E aí, com isso, eu peguei, terminei o curso de gastronomia, estava ganhando super bem na área de engenharia, né, na parte de construção civil, e tava um boom na época, que era a época do PAC, aí tinha aquelas casinhas da Dilma, o saneamento básico, então tava crescendo bastante, eu falei, gente, eu vou largar isso tudo que eu tenho, uma estruturação já de patamar de salário, né, de bem de localização de estar, para começar do zero de novo, falei, será que eu vou fazer isso? Aí o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que saber se eu vou gostar mesmo da cozinha ou não. E aí meus professores na escola, comecei a perguntar para eles, falei, olha, tiver um estágio, um lugar para trabalhar, eu conheço tudo para saber se eu vou gostar dessa área. Ele, não, beleza, Pedro, eu vou ter uns contatos, eu vou te ajudar. E aí, esses professores me ajudavam com um buffet. Aí eu fui trabalhar fazendo estágio, né? Em buffet de eventos, fui trabalhar em cozinha industrial, self-service, cozinha de hotel. Então, eu fui conhecendo os lugares. Aí, tipo, você chega no cozinha de hotel e fala, não é isso que eu quero pra mim, não. É muito, muito trabalho, muito certinho, eu não dou conta de... Eu gosto muito de ver, mexer com o público, né? Com o povo. Eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Aí, como que eu decidi? Eu lembro que uma vez tinha a professora minha, a Patrícia, que arrumou para mim, né, o estágio. Foi a primeira vez que eu trabalhei em eventos. Quando eu cheguei foi ali no Alphaville. E aí eu saí do colégio, que na época não tinha muita aula online. Era só aula que eu formei lá em 2011, no IGA. Não tinha muita aula online. Era só mais presencial. E aí, tava começando aquele boom do online ainda. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui para esse lá fazer esse estágio, saí do IGA, eu estudava sexta-feira à noite e sábado o dia todo. Isso assim, eu morava em Jataí, que é 300 quilômetros de Goiânia. Então eu vinha todo final de semana só para poder estudar. Dedicação, hein? E nisso você também estava trabalhando como engenharia. Então engenharia. você tinha uma jornada tripla, né? Que você estudava, trabalhava E fazia o estágio. Nossa. Aí eu chegava, vinha, aí às vezes eu vinha no meu carro e às vezes eu vinha com o carro junto com o pessoal da empresa, né? Combinado. Mas todo final de semana eu estava aqui. Chegava sexta-feira, saía de lá 4 horas da tarde, vinha direto para a escola, estudava sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, saía da aula e já ia direto pro estágio, alguma coisa que tinha que fazer para trabalhar em restaurante. Aí nesse dia, eu sei que eu cheguei lá umas 4h30 da tarde, quase 5 horas, e aí eu não fiz nada, eles não deixaram fazer nada, porque era um buffet grande de Goiânia, então você era só auxiliar mesmo, era para limpar o chão, para poder recolher alguma coisa que precisasse e lavar. Era isso o meu serviço lá. Então, mas eu achei muito interessante aquilo, ver que é tanta gente trabalhando em prol de uma festa, em prol de uma coisa, aquela equipe toda, né? E aí eu já gostei daquilo. Como que eu tive certeza que era isso que eu queria pra minha vida? Foi quando a festa tinha começado, eu estava lá dentro, e aí na correria, no começo do buffet, é aquele boom. Aí a chefe falou assim, Pedro, vai lá no buffet e leva esses pratos para mim. Eu falei, tá. Aí eu já tinha visto a casa era enorme, gigante. Quando eu cheguei, que era na casa de uma pessoa, quando eu cheguei no buffet, que eu vi que é tanta gente bonita, aquele som acontecendo, aquela noite linda, que é tanta de luz assim, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Foi naquele momento que eu vi, foi isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar com evento, então eu quero trabalhar com diversão, eu quero trabalhar com o sonho das pessoas, com fantasia, aquilo foi crescendo em mim. E eu achei muito bom. Tanto que eu fiquei até 4 horas da manhã. O buffet acabou 4 horas da manhã. E fui embora pra cá super feliz, super realizado. E eu falei, isso que eu quero pra minha vida. Aí dali pra frente eu comecei, falei, como é que eu vou fazer pra poder trabalhar com isso? Aí eu larguei tudo na engenharia, vim pra Goiânia, comecei a trabalhar com os eventos, mas no começo era complicado. E aí eu falei, tem que estudar mais porque eu quero dar aula, né? Eu quero ir lá pro IGA ser professor, alguma outra faculdade. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nesse momento, quando você decidiu largar tudo e falou, agora eu sei o que eu vou fazer. Quantas pessoas você te apoiou e falou assim, vai dar certo? Todo o futuro falou assim, você tá ficando doido, você tá largando uma coisa que é certa, que você já ganha bem, pra arriscar em algo ali que é um sonho, uma vontade. A única pessoa que me apoiou mesmo, de verdade, foi minha mãe, na época, né? Porque acho que pelo fato, primeiro eu ia voltar pra Goiânia, ia estar próximo dela, e segundo, porque ela sempre soube que eu gostei de gastronomia e tudo. Minha avó também me apoiou na época.
Só que ela até mesmo falou assim, meu filho, mas você ganha tão bem lá, você tá tão bem estruturado, por que você vai sair, né, para poder ficar, Começa de novo. começar tudo de novo? Aquela insegurança, né? E também até um cuidado, porque pensa assim, nossa, ele vai começar tudo do zero. E aí foi muito difícil. Só que, assim, muito... e até para mim foi difícil pensar isso. Porque eu falei, eu vou fazer o quê? Porque eu não posso voltar para Goiânia sem trabalhar com nada. Aí quando eu voltei para Goiânia, meu pai tem um salão de festa aqui em Goiânia, são 3 salões de festa que ele tem. Eu falei, pai, deixa eu trabalhar com o senhor. Ele falou, meu filho, não pode deixar você trabalhar comigo, por enquanto, porque foi até bom também, porque eu não tinha experiência, né? Então acaba que eu não ia conseguir manter o que ele precisava lá no momento. Ele tinha um rapaz que trabalhava com ele há muitos anos. Ele falou, o que eu posso fazer é te ceder uma sala aqui para você começar. Aí ele me cedeu uma sala no espaço da chácara e eu comecei com essa sala lá. Então eu voltei trabalhando com espetinho, você tem noção. Saí da engenharia, voltei para Goiânia para trabalhar com espetinho. Aí eu comecei a vender, foi até bem. Só que não era coisa que eu queria. Eu queria os eventos, o buffet. E eu precisava de experiência, precisava de nome também. E essa mesma professora que me ajudou, no dia que ela me ensinou, me arrumou o buffet para poder ir, ela estava abrindo um restaurante aqui em Goiânia, que na época chamava Catarina. Ela falou, Pedro, estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo na cozinha, e eu sei que você consegue ser cozinheiro. A gente estava até conversando antes aqui, né, em relação a... Quando você vê que a pessoa tem... Eu tenho muito aluno que é assim, né? Você tem que saber quando você vai dar aula, quando você vai conversar com a pessoa, até o ponto que ela pode ir. O que aquela pessoa pode entregar para você? Acho que a mais dificuldade hoje que tem no mercado de trabalho é a pessoa entender o limite do outro. E tentar aproveitar o máximo possível aquela parte que ele tem. De bom, né? Porque todo mundo tem uma coisa boa que sabe fazer. Todo mundo, não tem como. Então você tem que aproveitar bom daquilo. Você não pode cobrar que a pessoa seja igual a você. Sim. Não tem como, né? Tem gente que se cobra muito, né? Sim. Que a pessoa já tem os medos delas, os traumas delas. Ainda você vai e começa a cobrar dela ainda, aí trava mais ainda do que ela já sabe fazer. Acho que o pior de tudo é isso. Mas aí eu peguei e resolvi mexer com a relação do espetinho e comecei a trabalhar com o buffet. Aí a Patrícia me chamou para trabalhar no restaurante com ela. Aí eu comecei como cozinheiro. Aí de lá eu fui chefiar outro restaurante. Passei mais alguns restaurantes em Goiânia, até montar o meu. Aí eu trabalhei, nisso dando consultoria, e eu queria fazer a parte da aula, sempre queria dar aula. E aí eu fiz docência lá na Camburi, para poder dar aula no IGA, que eu tinha que fazer aula teste e tudo. Aí foi lá que eu conheci o Johnny, já tem 10 anos isso já. Que incrível. Ele estava fazendo curso lá? Fazendo curso, só que eu fazia docência, né, para dar aula, e ele fazia um MBA em marketing. Isso, olha digital. Que legal. E assim, como que foi esse... Porque eu imagino que é uma profissão maravilhosa, mas você está sempre ocupado nos momentos que as pessoas estão se divertindo. E como você faz para encaixar a sua vida social, seu relacionamento que começou lá nessa época bem tumultuada, que você estava ali no início, com muito compromisso, porque... geralmente os eventos acontecem de final de semana, Isso. a maior parte, né? Ou à noite. Ou à noite. E é os momentos que as pessoas que têm um trabalho tradicional estão de folga. Então, como que faz para conciliar? Porque eu imagino que deve ser um pouco complicado, né? Mas assim, eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta, né? Acho que é até meio clichê o pessoal falar isso, mas quando você faz uma coisa que você gosta, você não vê que é um trabalho. Uhum. É prazeroso. Também acredito. Você Entendeu? aproveita todo momento. Então acho que é prazeroso isso. Eu era uma pessoa que era extremamente autoritário, queria entregar meu máximo, né? Eu sou capricorniano. Quer entregar o meu máximo, quer deixar... E exigir o máximo dos outros. E aí exigir o máximo dos outros. E aí é onde que eu pecava, entendeu? Tanto que eu comecei a fazer terapia, graças ao Johnny. Falou, você é muito nervoso, você não tem que ir fazer terapia, porque eu tinha uns rompantes de estresse. E eu fui vendo que a relação, na verdade, não era a pessoa. Era eu que não sabia enxergar na pessoa, né? E aí a escola, quando eu comecei a dar aula, já tem 7 anos que eu estou na escola, dando aula, eu vi que isso, para mim, mostrou vários tipos de pessoa. Então, rotina, cotidiano, eu não fiz isso tudo uma vez. Eu passei por várias coisas, várias crises comigo mesmo, existencial. Até em ponto de desistir, pensar em desistir. Não vou trabalhar com buffet, não dou conta, é muito cansativo de eu chegar. Só que assim, sempre que eu fazia uma coisa que cansava muito, mas no final eu vi que eu entreguei um trabalho bem feito, que o cliente ficou satisfeito, que no outro dia ele vinha elogiar, que quando você trabalha com comida, principalmente, você não vê ninguém reunindo para falar assim, vamos brigar e comer. É sempre em prol de alguma coisa. Vamos fazer uma festa, vamos lá para casa, a gente fazer uma comida, vamos para o restaurante. É sempre em prol de fazer uma coisa bem, vamos conversar, né? É sempre resolver ou para poder fazer uma parte festiva. Então, a gastronomia te traz isso, que é muito interno, de dentro de você, que é muito bom, né? Diferente de um trabalho que seja mexer, né, com contador, né? Com número, né? Negócio, Com cálculo, negócio. É só a parte chata. Para poder fazer, porque é muito complicado, né? Tem até um
um seriado que eu vejo, que eu acho bem interessante, que é o Suits. Já ouviu falar de Suits? Uhum. Eu acho bem interessante a relação de como que... Eu até então não entendi, mas como que é a questão de negociação, né? Da parte Sim. dos advogados, contador, aquilo tudo. Gera muito, porque você trabalha com, né, com números pequenos. São números enormes, gigantes, né? Então, não é banco imobiliário, né? Então, assim, eu acho que você é muito... A pessoa tem que gostar de fazer aquilo ali, entendeu? Sim. Acho que eu não conseguiria, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, diferente da área que eu faço. Porque, por exemplo, eu trabalho com sonhos. Então, se eu estou fazendo um casamento, você está casando, é o seu sonho. Então, eu faço parte daquilo. Então, para mim, eu acho bom porque eu tenho que entregar o máximo, né, de qualidade e de prazer e deixar seu dia especial, porque você vai lembrar de mim pro resto da vida. Ah, e os convidados também. Sim. Tipo, nossa, eu fui na festa, tudo lindo, nossa, o buffet é maravilhoso, a equipe toda sorridente, toda feliz, trabalhando, entregando o máximo. Então, aquilo ali para mim, para trazer, para poder buscar, me deixa mais feliz em relação a fazer, a tá fazendo o que eu tô fazendo e ser mais tranquilo, mais leve, né? Mas aí no começo, né, igual você estava perguntando, no começo foi complicado porque eu não sabia gerir isso tudo. Então eu tinha que gerir. E olha que eu nem era casado na época, só namorava. Então eu tinha que gerir minha vida, né, e o trabalho. E eu cheguei a um momento que eu estava só trabalhando. Só trabalhando. Então, era o tempo todinho trabalhando. E aí, por mais que eu fizesse as coisas que eu gostava, ainda assim me dava um pouco de cansaço. De eu chegar, de eu não querer sair, de eu querer ficar as coisas. E o que me ajudou a transformar isso, né? Foi as pessoas que estavam em volta de mim. Me entender, conversar comigo. Então, minha família apoiou bastante, né? Meu esposo me apoiou bastante também no começo. Então, acho que eu tive essa sorte de ter uma rede de apoio muito boa, que me entendeu no começo, sabia, trabalhando igual. Quando a gente começou a relacionar, ele sabia que eu trabalhava com eventos. Então, a parte final de semana, geralmente não estaria ali junto, né? Só que assim, hoje eu tô com 14 anos que eu trabalho com evento. Ou 14 anos. E eu estruturei, eu cresci, eu tenho equipe, então eu consigo coordenar. Aí eu fiz a terapia, eu entendi como é que eu faço para poder trabalhar com as pessoas, a lidar, até onde eu posso ir, né, para poder cobrar daquela pessoa, até onde ela pode entregar o que eu preciso. E se ela não entregar, tudo bem, tem que procurar outra pessoa, ela vai procurar outra também, que a vida é isso, é vida de ciclos, né? Sim. Sim. E você tem que entender isso, é bem complicado. E depois que eu tive os filhos também, acho que ajudou bastante também essa relação de entender, separar tudo e poder fazer. Porque tem que tentar organizar, porque hoje minha vida basicamente é trabalhar, dar aula, né? Ter os prazos que eu tenho que fazer dentro da minha vida e cuidar de menino. Isso é até uma coisa que eu ia perguntar, que eu vi no seu Instagram, que vocês tiveram ali uma fase bem, bem difícil e desafiadora quando os nenéns nasceram, que é um casal de gêmeos, né? Isso. Então, como você fez? Porque tem que ter todo esse controle emocional, tem a gestão dos negócios que cresceram. Então, é um desafio que requer, assim, muita estrutura, muito apoio, que vocês estavam bem unidos. Mas como que foi passar por esse desafio todo na vida pessoal, tendo que cuidar também de um negócio? Eu acho que assim, primeiro, eu acredito muito em Deus. Então, acho que Deus dá muita força pra gente, né? E a gente, todo ser humano, né? Você faz aquilo, tudo que acontece com você porque você permitiu. Seja de bom ou seja de ruim. Né? Ninguém fala assim, eu não tive, como a gente reclama, né? Fala, eu não tive sorte, eu tenho medo, a pessoa, eu tô sendo punido, né? Eu tô sendo castigado. O povo tem muita coisa, essa questão, isso na cabeça. Só que não é. Você vai tendo sua vida e vai vivendo, né? E você tem as escolhas. E quando você faz as escolhas, você tem que arcar com ela, seja ela boa ou ruim, né? Então, com o meu trabalho, é isso. Se eu dispus a fazer um serviço bem feito, então eu vou procurar fazer o máximo bem perfeito possível. Vai dar tudo certo? Às vezes não. Mas eu sou muito transparente em relação a isso. Eu gosto muito de conversar, de passar para o meu cliente de segurança. Se deu errado, eu falo. Se deu certo, eu falo. Se eu vejo que eu errei ou minha equipe errou, eu peço desculpa. Então, já vem desse pressuposto. Quando chegou a decisão de a gente ter as crianças, foi uma coisa mútua, porque como eu expliquei no começo, né? Eu sou filho único da minha mãe, né? E o meu esposo também é filho único da mãe dele. Então, a gente tem uma história de vida parecida. E aí, o que uniu a gente foi o amor, né? Nos casamos e a gente teve sempre essa vontade de ter filhos. E graças a ele, né? Porque ele que insistiu tanto para poder buscar vários caminhos, que a gente tinha vários caminhos para poder ter, adoção, mas é que ele tem um filho dele. E aí surgiu a oportunidade, graças a Deus, de ter uma amiga nossa que falou que podia gerar pra gente. A gente conseguiu o óvulo de doação, aí fez a fertilização, a inseminação, ela gerou pra gente as crianças, deu tudo certinho. Aí veio as crianças, aí isso aconteceu.
por alguma... tinha que acontecer, tinha que ser assim. Hoje eu já creio isso, depois de tudo que a gente passou. Tinha que ser assim porque a gente tinha que crescer e amadurecer com os meninos. Então, se eu falo que hoje o Gael e a Mariana, eu até já falei isso antes, ele é a prova viva que Deus existe. Não tem como não falar que Deus não existe, porque eu tenho dois milagres em casa. Porque tudo era para não dar certo. Nossa, tô quase chorando. Tudo era para não dar certo. E Deus colocou no caminho da gente da maneira que era para ser feito. Tudo, tudo. Em relação a buscar conhecimento, ajuda de terceiros, até o próprio propósito de conhecer, de ter as crianças, né, de ter relação a isso. Porque eles nasceram prematuro de 25 semanas, 5 meses. A Mariana nasceu com meio quilo, cabia na palma da mão. E o Gaelzinho nasceu com 800 gramas. Também bem pequenininho. Deu intercorrência porque a bolsa rompeu da Mariana, né? E aí, fechou a bolsa. Quando você romper a bolsa, tem como você fechar, o líquido volta novamente, você pode ficar de repouso, e aí você tenta segurar a gestação até o máximo possível, né? Quanto mais segurar a gestação, melhor para o neném, porque ele desenvolve melhor da barriga, que é o habitat dele. Só que aí, quando foi uma semana depois certinho, a Mariana nasceu, já botou o pezinho para fora. Passou por cima do irmão e colocou o pezinho para fora. E aí começou a nossa luta, né? Em relação aos meninos com isso, que eles nasceram prematuro. E aí teve várias intercorrências e tudo. Mas eu lembro até no dia que rompeu a bolsa, eu até conto isso em relação ao empreendedorismo, né? Vamos lá pra você ver. E em relação a acreditar e ter fé, ter Deus. Todo ano, a passar do tempo, né? Eu fui descobrindo algumas coisas. Eu gosto de fazer alguns trabalhos. Hoje eu trabalho muito com relação a datas especiais. Eu faço encomendas. Então eu tenho encomenda de Natal, até já soltei o cardápio, tem um monte de cliente que já pediu já encomenda, porque quando chega no dia 24, você escolhe alguns pratos que eu faço, eu salto um cardápio, a pessoa vai lá, retira aqueles pratos comigo e leva para casa da família. Para fazer a ceia. Para fazer a ceia de Natal. Então, antes eu fazia evento no dia, mas só que não compensa. Por quê? Hoje eu tenho que passar na minha família também. Então, eu quero trabalhar, eu quero. Só que eu consegui achar isso, esse formato. E é uma forma de você atender até mais famílias, né? Porque se fosse um evento só, você ia ficar atendendo um... Isso. Uma família só. E eu entrego, aí tem os horários que é das 4 às 6 da tarde, a pessoa retira comigo, aquece na casa dela e eu vou para minha casa ficar com a minha família. Então eu consigo isso ainda. Eu trabalho muito, mas acaba que no final eu consigo me organizar com isso. E aí, no dia dos namorados, geralmente eu fazia um restaurante, onde eu era chefe de cozinha, em alguns lugares que eu trabalhei. E nesse ano específico, a gente decidiu, até foi uma amiga nossa, que se chamava Rosas Cozinha e Sentimento, restaurante em Goiânia, que era a dona de lá, era uma amiga nossa. E ela falou, não, eu vou ceder para você que eu não vou fazer. Se você quiser, você pode fazer esse ano aqui. Eu falei pro John, vamos fazer então, que é até bom que já ajuda para poder pagar o parto, o hospital, porque é caro nessas coisas. Vamos fazer. E assim, gente, foi o primeiro dia dos namorados depois da pandemia. Foi no dia 20, foi no dia 21. Quando abriu, podia fazer eventos, deixaram fazer evento. O primeiro evento que teve, não sei se vão lembrar disso, o primeiro evento que teve era o dia dos namorados. Sim. Então, Goiânia tava bombando, o povo querendo sair de casa, aquela questão assim. Lotou. Não, se eu contar que eu só vendi dois pares de ingressos, que era por 2 alunos meus ainda. Sério? 2 pares de ingresso. Não é. E eu precisava pelo menos 40 casais. E eu falei, gente, não tem como. Aí, assim, a gente preparando a estrutura e tudo, eu falei, como que vai fazer? Aí, quando chegou uma semana antes, e assim, eu ligava nos lugares, falei, gente, sabe que é o meu valor que tá caro? Eu ligava, vi que o valor estava até razoável na média de Goiânia, e eu estava recebendo um serviço bom, e eu já tinha feito já, porque se fosse a primeira vez, não, mas já tinha feito já outras vezes lá. E eu sem entender por que não tinha dado certo eu fazer, não estava vendendo. E o John me ajudou a divulgar na imprensa, e um monte de coisa, nada. Quando foi uma semana antes, eu falei, não tem como. Vamos ter que cancelar, porque senão a gente vai levar prejuízo. Não tem como fazer um jantar para 4 pessoas no restaurante, né? Aí devolvi o dinheiro até dos meus alunos e falei pro John, não vai ter como fazer. E a gente ficou triste, né? Mas sabe o que é, né? Faz parte. Deve ser, sabe o que vai acontecer, né? Deus sabe o que acontece, o que é para ser. Aí no dia dos namorados, foi dia 12 de outubro, no dia 2 de junho, foi a primeira vez que eu saí com o Johnny para poder aproveitar o dia dos namorados, porque até então nunca tinha saído, porque eu sempre trabalhando. Eu até brinquei com ele, vou te levar para jantar hoje, vai no espetinho. Aí foi jantar, e aí a gente voltando para casa, já estava grávida, né? Voltando para casa, a nossa amiga liga e falou, olha, minha bolsa rompeu. Aí eu entendi por que não deu certo. Porque se eu, né, Deus me preparando para tudo, que se eu tivesse naquele local, junto com o Johnny, trabalhando, atendendo mais de 80 pessoas, né, e eu soubesse essa notícia, que a bolsa tinha rompido, eu ia ficar doido, porque eu ia pensar, esse tanto de gente que eu tenho que trabalhar aqui, que eu tenho que servir, e eu tenho que ir lá por causa do meu filho está nascendo.
Então, acho que Deus fez tudo certo. Não, você não vai ter, porque você não vai precisar. E no dia você vai precisar de outra coisa mais especial para você, mais importante para você. E aí, sei que a gente correu para o hospital, e aí ela ficou internada. A gente passou a noite toda em claro, sem entender o que ia acontecer, como é que ia ser, porque não sabia nada. A gente sabia que poderia nascer prematuro, né? Porque no normal de gestação gemelar é até 37 semanas a média para nascer. Mas com 25 semanas é muito novo. Muito Né? novo Formou mesmo. ainda. É, prematuro extremo. Aí, quando a gente ficou, aí o John mudou a vida dele, porque ele consegue trabalhar mais no home office, e minha vida é mais fora, né? Aí definiu ele, não, ele ficou dentro do hospital com a nossa amiga, que tinha que ter um acompanhante, né? E eu fiquei fora. Ele ficou uma semana certinho. Quando foi na sexta-feira, falou, não, tá bem, fechou. Ela tem que ficar só de repouso. Aí ela vai para casa e tenta segurar no máximo até 30 semanas, 31 semanas, para poder as crianças nascerem bem. Tá. Aí quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, a Moniana passou por cima do Gael e botou o pezinho para fora. Ela dilatou 6 centímetros e não sentiu nada. Aí ela foi no banheiro. Quando ela tava no banheiro, ela falou assim, Johnny, eu tô sentindo uma coisa de mim. Quando ela viu, era o pezinho da Mariana saindo já. Ansiosa. Corre pro hospital de novo. Não, já tava no hospital, ainda bem que foi tava no isso. hospital. Aí, sei que voltou, fizeram cesáreos e nasceram. Aí a gente começou a nossa luta daí, né? Porque o Gaelzinho, com 8 dias de nascer, deu uma parada cardíaca, aí deu hidrocefalia, né? Aí com isso hoje... E hoje a gente descobriu que outras coisas, né? Ele tem paralisia cerebral. E a Mariana, ela, muito pequenininha, o intestino grosso dela não desenvolveu, aí deu entericolite, que fala, que é prematuro o intestino dela, né? Aí ela rompeu o intestino, e aí a barriga dela foi crescendo, inchando, ficou muito tempo sem comer, até eles verem o que era pra fazer, que realmente viu que tinha rompido o intestino, fez uma cirurgia nela, e aí tirou o que tinha estourado, né? Que tinha rompido, e aí fez uma ligação e colocou uma bolsinha que chama ileostomia, que a gente tem colostomia, né? Que é no final do colo, né? E a ileostomia no meio, né? Que é só do intestino fino. Aí colocou a ileostomia, ela ficou um ano, mais de um ano e pouquinho, vivendo só com esse pouquinho de intestino, e aí com a bolsinha para poder ela desenvolver o intestino maior dela e aí voltar a ligar de novo. Isso foi a coisa mais fácil que aconteceu, porque tinha outros que era para ter acontecido, né? Poderia ter, nunca conseguir reverter, que ela ter que usar a bolsinha pro resto da vida, mas acho que até Deus isso colocou. Mas assim, se eu vou contar a história de vida, é muita coisa, né? Dos meninos que passaram. Mas o que a gente aprendeu com isso, né? Em relação trazendo para a questão do trabalho, né? Do empreendedorismo. Que a gente trabalha com vidas, né? E hoje eu vejo que a maior prova que o ser humano não é egoísta, né? É você cuidar de outra vida. Então, assim, para mim, o John, a gente brinca, a gente teve uma vida antes dos meninos nascerem e outra agora depois deles. E a gente para pensar como é que era a nossa vida sem eles. Não existe. Não tem como falar que teve a vida antes dele, porque é tudo. Tanto que no dia que a gente estava lá, no dia 12, que comprou a bolsa, o John tem muita fé, eu tenho muita fé também. A gente parou um momento, a gente orou para Deus. Foi o momento que eu me senti mais adulto na vida, foi esse momento. Porque eu não podia ligar para minha mãe. Não podia fazer nada, era eu e ele só. Vocês dois pra resolver tudo, né? Tudo, né? Então, assim, ela falou assim, nossa, vou ligar pra minha mãe. Eu, John, não, por que você vai ligar pra sua mãe? Só pra deixar ela preocupada, vamos ver o que vai acontecer. Depois o que vai acontecer, porque não sabe se os meninos iam viver ou ia morrer, como é que ia ser. Se ia dar certo ou não, porque eu percebi que 4 semanas não vai sobreviver. Mas que eu tinha fé, eu queria que fosse, mas eu sabia que a chance era mínima de sobreviver. E aí, a gente orou, pediu pra Deus, falou, Deus, olha, se for pra ter qualidade de vida, se for pra eles ficarem bem, só pode deixar eles aqui do jeito que for, que a gente vai cuidar o resto da vida deles. Mas se for para sofrer, sabe, a gente não quer. A gente prefere que o senhor leve, porque a gente não quer ninguém para sofrer aqui. E acho que Deus escutou a nossa oração, que os meninos ficaram, passam por muita coisa, passamos, mas hoje, tipo assim, são crianças saudáveis, você tem noção, não usa nem bombinha de asa, nada, tá? Tem as intercorrências do Gael, né? Tem as questões da Mariana, por causa da prematuridade, mas a gente está atrás de terapias, fazendo difunção, a gente trabalha junto, eu e o Johnny, em relação a cuidar deles, então tem uma rotina bem tranquila. A parte da manhã é terapia, a parte da tarde eles vão para a escolinha. Aí à noite, quando eu vou dar aula, o John fica com eles. Quando ele tem que sair para trabalhar, eu fico. A nossa rede de apoio é muito boa. Minha mãe, minha sogra ajuda bastante. Igual eu estou aqui hoje, minha mãe está com meus meninos lá em casa. Entendeu? Para poder vir. Então isso é muito, muito importante. E tem que dar graças a Deus a isso, porque nem todo mundo tem isso. Exatamente. Né? Só que assim, é o desafio. Só que eu não posso, né? Até o Johnny sempre conversa, ele sempre fala isso. Ele fala que a gente não pode, acho que o ser humano, em relação, quando você quer fazer alguma coisa e tem medo, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, eu não posso deixar o meu eu de lado. Né? Eu não posso deixar o Pedro de lado,
o Johnny para deixar o Johnny, os meninos. A gente tem que ter um momento para tudo, né? Igual ontem. Ontem eu trabalhei, a gente teve evento, minha gerente está de férias, eu dei aula, saí da escola 10h30, fui pro evento, que já estava acontecendo, que minha equipe estava lá. Aí eu tive que finalizar, fiquei lá até 2h30 da manhã. Peguei as coisas que sobrou, das coisas de evento de cozinha, levei pra cozinha, junto com a minha sous-chefe lá, deixamos lá, eu cheguei em casa 3h30 da manhã. Aí deitei, aí eu falei combinado com o Johnny já, olha, arruma a bicicleta, que amanhã cedo eu quero ir pro parquezinho pra gente poder andar de bicicleta. Aí hoje levantei 8 horas da manhã pra poder pegar os meninos e passear com eles. Então a gente tem que ter escolhas, né? Ah, tá cansado? Tô, dormi pouco, dormi. Só que depois você se organiza durante a semana, dá pra você tirar e descansar, amanhã é mais tranquilo, tem domingo, tem sábado, aí vai se programando para organizar. Mas não pode deixar de viver a vida, de se organizar, de cuidar de você, de pensar nas outras coisas. E assim, não é porque falar assim, é porque você é mais fácil, né? Você tem o Johnny, você tem apoio, né? Mas acho que tudo que você quer fazer só depende de você. Tem coisa que é mais difícil, eu entendo. Eu compreendo que nem para todo mundo tem as oportunidades que poder fazer. Mas vamos supor, eu quero fazer atividade física, né? Eu gosto muito de atividade física. Quero fazer atividade física. Se eu não tivesse como ir para academia ou como me organizar, eu literalmente faria em casa. Na pandemia, quanto eu, Johnny, eu lembro que estava eu, Johnny, e aí tinha minha sogra. A gente ligava de videochamada e fazia exercício dentro de casa, pelo YouTube. Porque a gente queria se exercitar. Então não era desculpa, né? Você tem um momento para poder ficar ali. Mas é uma coisa que eu percebo. A diferença é igual que aquilo que você comentou, é a forma que você vai encarar as coisas. Porque muita gente que talvez tenha um desafio bem menor, não faz nem a metade do que você faz no dia a dia, ainda reclama. Fala, nossa, minha vida é corrida demais. Não, eu gosto do que eu tô fazendo, eu fiz algumas escolhas na minha vida, eu quero aquilo na minha vida, eu vou viver aquilo lá e vou dar um jeito. Eu acho assim, cara, independente, tem muita gente que tem mais, talvez até mais apoio e ainda não faz as coisas e ainda reclama. Eu fico olhando e falo, cara, não tem lógica, sabe? E é uma decisão viver a vida que você quer, porque você só tem a vida que você tem hoje porque você escolheu e trabalhou e lutou para ter essa vida. Então não é assim, eu quero a vida tal, quero os filhos, quero o casamento feliz e isso está ali com você. Não, é uma construção e um esforço que você está sempre ali se dedicando e buscando e escolhendo fazer aquilo dar certo. E só querer não resolve. Você tem que lutar para aquilo também acontecer. Eu quero isso, mas beleza, você não correr atrás, não vai chegar até você. E você tem que ter disciplina e responsabilidade. Porque a gente lida com outras vidas também, né? Exemplo é a questão do curso, né? Sua turma foi uma das menores que eu tive. E é uma turma boa, porque todo mundo queria fazer as coisas. Tem turma que não quer. Tem gente que eu não entendo. Às vezes paga quer fazer, não paga pra... Até falo para você, eu falo para meus alunos, tem hora que eu chego lá, os cursos sequenciais de 2 anos, é para puxar mais a orelha deles, né? Aí eu falo, gente, vocês pagam muito caro para vir jantar aqui, para vir comer aqui na escola, vai para o restaurante que é mais barato. Você chega lá, não quer fazer receita, não quer lavar a louça, não quer aprender direito. Não, isso que eu já sei fazer, não quer fazer não. Gente, aprende, é uma maneira diferente, uma reciclagem para poder fazer. É igual na sua turma. Ele viajava e ele voltava, tinha dia que ele chegava atrasado. Chefe, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Então eu esperava, chegava, falar, eu explicava, a gente hoje fez isso, isso, agora o processo é esse, porque a minha função ali é ter a responsabilidade de estar lá para poder entender meus alunos, né? E ensinar para eles o que eles podem, na medida que eles precisam. Porque eu, como professor, eu tenho que ver isso para poder trabalhar. Só que tem aluno, né, que, somente os cursos de especialização, ele sabe fazer. Eu acho que não é nem um aluno, acho que é o ser humano. O ser humano, acho que às vezes tem uma coisa que ele é muito ruim para ele, para o crescimento profissional dele ou pessoal dele, que é sempre se cobrar demais. Às vezes a pessoa... E tem ser humano que não sabe receber elogio. Já aconteceu com vocês já? Já. Da pessoa não saber receber elogio? Que você fala para ele, assim, nossa, muito bom isso aqui. Ah, não, chefe, tá ruim. Eu deixei queimar o alho, eu acho que eu selei pouco demais. Tem que melhorar a mão um pouco. Tem que melhorar a mão um pouco, nunca tá bom. Aí teve um dia, até quando a aluna é assim, que eu vejo que ela tem potencial e escuta o que eu tô falando, eu falo assim, para de reclamar um pouco. Se eu tô falando que tá bom, e eu sou professor... Tá bom mesmo. Realmente tá bom. Eu não vou comer uma coisa que tá ruim. Eu não vou falar pra você uma coisa que tá na minha boca. E eu sei que eu poder fazer. E tem pessoas que não. Tem pessoas que você já vê que é nata, que ela quer fazer a coisa, só não tem oportunidade. Né? Tem muita gente, desses 14 anos de evento, muita gente trabalhou comigo. Tem hoje uma amiga minha, que é a Ellen, que ela... Eu gosto sempre de dar o exemplo dela, porque ela é uma pessoa que ela chegou com muito problema pessoal para poder trabalhar comigo como auxiliar, porque eu trabalho muito com freelance, né? Aí manda mensagem para mim e falou, chefe, eu queria ter oportunidade de trabalhar com você. Você tem uma vaga para mim? Eu falei, vai ter um evento tal dia, eu tô precisando de auxiliar. Você quer? O serviço é esse. Quer ir? Quero. Aí vai. E acaba você
conhece a vida da pessoa, você entra na vida da pessoa ali, na cozinha. A minha equipe, né, que fica comigo fixa, ela é muito boa, né? Tem a Lucy, tem a Jaqueline, tem a Larissa, muito boa em relação a espírito. Elas estão ali para trabalhar, mas elas não deixam aquilo consumir ela. Elas têm prazer no que elas estão fazendo. Tanto a Jaqueline quanto a Lucy, a Larissa também. E acaba que aquilo ali ela traz para dentro da cozinha uma suavidade, uma calma, que você está num ambiente mais tranquilo. Então a pessoa que chega para trabalhar aqui a primeira vez dela, ela fica bem, se sente acolhida, se sente bem. E é horrível trabalhar num ambiente que você não gosta. É muito ruim. Então quando você se sente acolhido, você pega e fica melhor. E a Ellen, ela veio trabalhar comigo como auxiliar. Só que assim, eu já via ela que o formato dela trabalhar, eu já vi que tem gente que é nato. Ele gosta de cozinhar e ele é, né, nato. Porque a pessoa ela acha que para ser chefe tem que fazer um curso e aquele curso vai tornar ela chefe. Não, o chefe é a experiência. Lá na Idade Média, né, quando começou em relação a mudanças de prato, né, que os reis antigamente eles comiam, era aqueles banquetes que era proteína e pão, tudo com a mão. E aquilo ali foi aprimorando depois do século XVII, que começou a trazer para a gastronomia uma suavidade melhor e uma apresentação. Então eles se preocupavam muito em ter apresentação no prato. Então tinha aqueles banquetes com manjares, um monte de coisa gigantesca preparado por mãos de chefe. E foi aprimorando. Mas só na década de 70 e 80 para cá que começou realmente a tornar essa gastronomia fresca que a gente conhece hoje. E aí com isso, né, a gente foi tendo a questão da novela Cuisine, que hoje não tem nenhuma base que estrutura a nossa classe. Não tem igual OAB, CRM, do contabilidade, o quê? CRC, não tem nenhum work que regulamenta. A gente não tem. A gente segue uma estrutura de ensino que é o Le Cordon Bleu, que é francês, porque é a primeira escola de gastronomia que surgiu no mundo. Foi a francesa. Então a gente segue esse método. Então todas as escolas boas do mundo, elas seguem essa tradição para poder cozinhar. Mas o chefe de cozinha, ele é o quê? Ele é uma pessoa que gosta de cozinhar e que se aprimora na técnica. Que você é bom naquilo que você faz. Quanto mais você faz, melhor você fica. E aquilo ali vai te trazendo uma coisa diferenciada. Então, se você cozinha desde cedo, você gosta daquilo, não tem como. Eu não vou ser hipócrita de falar assim, eu sei fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo. Eu sou bom naquilo que eu faço. Eu gosto de trabalhar com evento, né? Lido com evento, então eu sou bom naquilo que eu faço. Consigo gerir equipe, sou bom nisso que eu faço. Mas se for pegar assim, vamos pegar uma confeitaria de alta gastronomia, fina. Eu sei que eu não vou, vai ter gente bem melhor que eu para poder fazer aquilo ali. Tem alunos meus que trabalham com confeitaria que sabe fazer doces maravilhosos e está lá no curso para poder aprender a parte de técnica dentro do curso. E isso é importante, eu entender que aquela pessoa tem potencial, que ela pode fazer. Aí, voltando da relação da Ellen, ela chegou, tinha muito problema particular dela, e aquele estava sufocando ela para deixar ela crescer. Eu falei, não, vai trabalhando comigo, vamos começando. Ela começou a trabalhar comigo, e aí ela conhece muita gente. E o povo começou a ver ela trabalhando e falou assim, Ellen, você faz um evento para mim? Ela começou a fazer eventos para a pessoa. Ela, chefe, como é que eu faço para a FIA? Você dá conta, vai e faz. Aí ela perguntava, ela ficava mandando mensagem, chefe, tem esse cardápio, por que eu compro o cardápio? Você vai comprar tanto disso, tanto disso, tanto disso, você vai fazer isso, isso e isso. Eu emprestei minhas louças para ela, às vezes, para começar, hoje nem precisa mais, já tem as louças dela, aluga. E ela começou a fazer, e começou a crescer, e ela não fez curso. Mas a parte de administração, de fazer, de gostar, tá dentro dela. Então, assim, quando eu vou para o meu aluno, que ele vai falar assim, começa a ficar muito para baixo, falar assim, chefe, eu não dou conta, é muito ruim, é muito difícil. Eu falo, olha, a primeira coisa que tem que fazer é acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? É verdade. Né? Você faz a comida, come. Se você vê que tá boa, você vai falando, essa comida tá gostosa. Agora, se você esperar o aval de outra pessoa, você nunca vai aceitar, porque acho que é com tudo, né? E você tá 24 horas com você. Então, se você não acredita em você, é 24 horas aquela vozinha ali na sua cabeça te diminuindo, te desmerecendo, e você não vai conseguir evoluir. Diferente de um terceiro não acreditar em você, que você vê ele eventualmente, fica só algumas horas ali. Não, você tá 24 horas, então tem que acreditar mesmo. Você é o melhor de você. Uhum. E uma coisa que o senhor comentou, que eu acho engraçado, tem gente que não aceita elogio e sempre acha que tá aquém, mas tem gente que acha que é bom demais e não tem que escutar o que o senhor tá explicando ali no dia a dia. É isso. Aí esses aí também deixam de aprender porque falam, cara, eu já sei, mas um detalhe que você explicou ali faz a diferença pro resto da vida. Se você for fazer qualquer prato, faz diferença. Eu mesmo teve algumas coisas que eu descobri que eu não sabia nem fritar um bife direito. Tem que ser live. Então, assim, então, assim, ó,
Cara, é os pequenos detalhes que vai fazer a diferença e no dia a dia aquilo ali faz uma diferença de fato, sabe? Então, o conhecimento, você tem que estar aberto para aprender. Então, e todo mundo consegue aprender com outra pessoa, mas desde que você esteja numa posição disposto e numa posição de estar aberto para o aprendizado. Sabe? E também aqueles princípios que você aprende ali, você consegue carregar para outras áreas da sua vida. Não, eu trouxe. O que eu aprendi do curso de gastronomia que eu trouxe para a vida? Planejamento. Eu era um cara muito planejador, mas ainda fiquei mais porque é o seguinte, lá a gente separa as coisas tudinho, pesa, corta, deixa tudo pronto para começar. Aquilo ali eu trouxe para a vida, tipo, eu planejo minha semana todinha, eu consigo organizar, eu vejo o que eu vou fazer durante a semana. Cara, eu fiquei mais metódico ainda. Então, assim, eu achava que eu já era planejador, mas ali eu falei, cara, eu consigo melhorar, mas para a vida mesmo, sabe? Então, coisas pessoais que eu deixava no vácuo, que eu perdia, que eu falava, não, eu marquei um tempo pessoal meu e consumi no trabalho e esqueci daquilo ali. Não, agora eu consigo organizar na minha agenda também. Então, foi graças ao curso que eu consegui usar por analogia ali o planejamento que eu aprendi lá, sabe? É isso, é interessante. E acho que a vida tem que ser isso, você tem que planejar, não pode se frustrar, né? É muito difícil falar, como é que eu não vou me frustrar? Terapia. Terapia ajuda bastante, terapia tem que ter em dia. Frustrar, porque a coisa pode dar errado. E é tudo bem, normal dar errado. Não tem problema dar errado as coisas. Por quê? Porque você está aprendendo também. Né? Com erro você aprende, dá para estar melhor. O evento, para mim, hoje eu falo, né? O evento eu falo que é como se fosse uma vida, que tem começo, meio e fim. Então todo evento ele é diferente. Cada evento é uma coisa diferente. Então, os 15 anos que eu fiz ontem, né? Não vai ser igual aos 15 anos que eu vou fazer no sábado que vem agora. Eu tenho 2 15 anos de semana. Então, tem um roteiro para seguir, tudo certinho, mas são vidas diferentes, são pessoas diferentes, são momentos diferentes, são equipes diferentes para trabalhar. Então, você tem que fazer o quê? Planejar, a gente tem um checklist, tudo tem que fazer no evento, jarra, talher, taça, prato, montagem, como que vai ser o roteiro do evento, da festa, que é muita coisa para pensar. Só que assim, como você tem uma experiência, eu já sei tudo como é que funciona. Então, às vezes eu chego no salão, então eu falo assim, Pedro, eu acho muito incrível você chegar e você já vê os trem errado então, quando você entra no salão. Não é que é errado. É porque já tô no costume que eu chego e falo, esse carrinho tá no lugar errado, essa mesa aqui tem que puxar lá pra cá um pouquinho, os forros tá errado aqui, a parte das cadeiras tá empurrada muito pra dentro, tem que puxar um pouquinho pra fora, porque é visual, porque eu vejo aquilo e eu trabalho aquilo direto. Então já é comum pra mim. Então não é questão de ver erro. Mas vai aprendendo. Por quê? Quando a pessoa já vê, a primeira vez que eu falei aquilo, quem é antenado, na próxima vez já não vai errar de novo. Já vai tentar melhorar. Só que vai ter dia que você não vai estar bem. Tem dia que você está com um problema pessoal, alguma coisa, e você vê que a pessoa não está bem. Então, eu tenho que chegar e falar, olha, eu estou vendo que o curso não está bem. Perfeito, vamos tentar manter até o final para ficar bom, né? Para o evento que a gente está trabalhando para a pessoa aqui. Porque o que eu passo para minha equipe é o seguinte, eu não estou fazendo evento sozinho. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, chefe, sua comida é ótima, mas não é assim, eu não faço sozinho. Eu tenho a equipe toda para poder me ajudar a fazer aqui, chegar naquela excelência que o cliente vai gostar. Então, eu tenho que reconhecer isso através deles também. Então, eu não faço sozinho. Então eu tenho que entender que tem dia que a pessoa vai estar bem e tem dia que ela não vai estar. E aquilo ali, ela vai sentir confiança em mim que vai querer voltar a trabalhar comigo de novo. Porque ela sabe que quando ela está bem, ela vai entregar o máximo. Quando ela não está, eu vou chegar nela, vou conversar, mas eu vou apoiar ela porque eu sei que ela é importante para mim. Então acho que a relação ao trabalho hoje em dia, até mesmo a questão da nova geração, né? Eles estão preocupados muito com essa relação a sofrer o que a gente passou. Porque a nossa geração, a pessoa que a gente passou, né? Essa geração nossa é aquela geração que tá uma sofreu. Geração e tá doente, né? Por quê? Porque hoje em dia você preocupa... hoje você tem que ter qualidade de vida, mas você tem que estar em terapia, tem que estar medicado, tem que estar bem para fazer tudo, porque a sociedade cobra isso agora. Uma perfeição, né? Uma perfeição mas que aí, existe. Eu acho que tem uma questão aqui... Eu acho que vou colocar aqui, mas pela sua fala, o que eu enxerguei. Eu vejo que não é a sociedade, não são as gerações, mas são os líderes de algum projeto, da empresa, de qualquer negócio que não enxerga a sua equipe. Da forma que você vai falando, a gente vai vendo que você é muito humano de entender as pessoas. Igual você falou, cara, dependendo da geração, se trabalhar contigo, ele vai querer trabalhar de novo porque você entende a pessoa, você sabe o dia que ela não tá tão legal e, cara, hoje você vai ficar mais aqui, porque senão você vai fazer coisa errada, talvez sua cabeça não tá tão boa hoje, tá desfocado em alguma coisa. Então você tem essa visão e a empatia ali. O problema é que muitos líderes de negócios, ele vai olhar e falar assim, vou fazer um evento.
a pessoa não está bem, vamos, você não está conseguindo entregar e tal. Coloca uma pressão na pessoa, a pessoa vai adoecer mesmo, porque aquela pressão exacerbada e não conseguir enxergar o lado do ser humano é o que hoje eu acho que atrapalha qualquer tipo de negócio. Você sabe que você é um líder, né? Você está liderando ali sua equipe no dia a dia, você reconhece que para você entregar, você precisa das pessoas, você não está entregando sozinho. Então, assim, cara, você vai acabar que vai motivar pessoas a trabalhar contigo por causa disso, pela sua característica de enxergar as pessoas. Agora, eu acho que as coisas... as pessoas estão se adoecendo porque a gente imprime um ritmo de muita celeridade por causa da tecnologia e todo mundo acha que é robô agora. E tipo, tem que entregar de qualquer custo, tem que ter pressão e tal. E hoje agora a nova geração está enxergando que qualidade de vida é importante, fazer uma atividade física é importante, ter um momento para si é importante, ter um momento com a família e com os amigos também é importante. Então acaba que gera esse contraponto. E se você enxerga um líder hoje, assim... eu enxergo, eu já vou colocar meu ponto de vista, mas assim, você se enxerga um líder da forma que todas as empresas deveriam copiar e modelar, ou você acha que ainda o Pedro de amanhã ainda vai ser ainda melhor que o Pedro de hoje? Não, certeza, o Pedro de amanhã vai ser melhor que o de hoje, porque você vai aprendendo cada dia, né, e vai facilitando a vida de você, porque assim, às vezes você pensa que você faz um curso, ou você trata a pessoa bem e tudo, é aquilo, mas às vezes o mercado muda muito. Né? Não acho que todos os mercados, qualquer ritmo, né? Na minha área que eu sou principalmente, ele muda bastante. Eu até falo para meus alunos hoje, depois da pandemia para cá, hoje a pessoa que procura gastronomia, ela não quer só mais comer um prato, ela quer uma experiência. Sim. Entendeu? Ela quer uma experiência, ela não quer, porque a questão para sobreviver, quem sobreviveu, eles geraram muita experiência para a pessoa em casa. O iFood, entrega, chegar a embalagem perfeita na casa da pessoa como ela recebe. Então, hoje, eu só vou sair de casa porque realmente eu quero sair de casa. E para sair de casa, eu tenho que ter um lugar para ter experiência boa, ter uma atividade boa. Um ambiente bom. Então, assim, boa. eu trabalhando, eu sei que cada dia que passa eu vou ter que melhorar isso. Melhorar a experiência de quem tá ali. Então, assim, eu tenho que melhorar a experiência tanto visual no meu prato de cozinha, quanto com a minha equipe, quanto com o uniforme, quanto com o atendimento, a pessoa ser cordial, chegar a apresentar, meu nome é fulano de tal, eu sou a meta do evento hoje, eu vou atender você. E ela saber identificar ali dentro quem que é importante naquele momento da festa. Porque eu faço festa para 100 pessoas, por exemplo, você me contratou. Eu não estou fazendo festa só para você. Eu estou fazendo festa para 100 possíveis clientes para mim. Então eu tenho que tratar todo mundo bem. Só que você me contratou, você tem que ter um atendimento especial, porque é o seu dia, independe de alguma coisa. Um aniversário, um momento de confraternização, um corporativo. Então, a minha equipe fica ali atenta para atender você que me contratou e quem volta de você é importante. Exemplo, um casamento. Quem que é importante no casamento, além dos noivos? Os pais, os padrinhos. Às vezes uma pessoa que está organizando um cerimonial. Então tem que dar atenção pontual. Não é porque é puxar saco, não é. É porque se tiver, que a gente fala de gerência de crise, né? Você conter a gerência de crise é na hora que você identifica o problema. Então, se você estiver atento a pessoas pontuais chaves dentro do evento, você vai conseguir gerenciar a crise mais rápido. Acabou o chopp, corre lá então fala para fulano, que é fulano que vai comprar o chopp. Aí já corre lá e fala para fulano. Não fica esperando o evento para o tempo acabar. Vai acabar a energia. Ou lá embaixo acabou a minha fase, tem que ligar o gerador. Para quem vai pedir? Tem que falar com o noivo, que é ele que vai teorizar. Vai lá e fala com o noivo. Pode ligar o gerador? Não pode? Então gerenciar a crise antes de acontecer. E o evento acontece bem, porque... Por mais que você tá na festa lá, né, uma festa normal, um casamento lá, mas por trás é uma coisa muito grande para você poder trabalhar, para chegar tudo certinho, porque é um bar de drink, é uma bebida, é um garçom, aí tem as questões que hoje, né, o casamento, antigamente, eu até falo, o casamento hoje em dia, ele é maior e acaba se tornando um pouco mais caro pelo fato de tanta coisa que tem pro casamento. Antigamente, como é que era? Você ia casar, você arrumava um lugar para poder fazer comida, chegava lá, botava uma mesa bonita de bolo, com aquelas uvas glaçadas, lembra? Aqueles cachos de uva glaçada. O seu pai matava uma vaca. Isso. E era comida boa e pronto, acabou. Hoje não. Hoje você tem que preocupar em lágrimas de alegria, porque se você chorar tem que ter um paninho lá, um lencinho para ela poder secar na cadeira. Você tem que pensar numa lembrancinha, tem que pensar na experiência para o seu convidado, que tem que ter uma câmera 360 para você tirar uma foto e fazer um post para colocar no Instagram. Então você tem que colocar uma máquina daquele dia para colocar. Igual ontem. Ontem, a festa que a gente fez, eu achei muito interessante. O pessoal colocou uma máquina retrô, sabe aquelas máquinas de foto antigamente que tinha o pano? Tirar um retrato. Para tirar um retrato. E a fila gigantesca, o povo tirar um retrato. Entendeu?
Uma coisa tão simples, coisa lá da década de 90, de 2000, e o povo lá na fila. Por quê? Porque chama atenção, é uma experiência, então é um casamento. Então hoje é muito grande. O céu é o limite, né? Para você poder fazer. E aí você gastar tanto para quando chegar no seu dia, você não poder aproveitar, Se frustrar. se frustrar, ficar chateado com as coisas, né? Poder ficar. Hoje, até quando eu vou fazer uma reunião com um cliente meu, principalmente de casamento, eu falo: ó, você vai convidar quem realmente faz parte da sua vida e que vai continuar fazendo parte da sua vida também. Porque a mãe, pai, né, a família antigamente tinha que convidar todo mundo, né? Que casamento que chamava até 500 o caseiro da roça, que você nem tinha visto, então o povo da cidade todinho, para poder vir. Eu acho muito engraçado, porque eu fui criado, começando em Goiânia, nascido em Goiânia, eu fui criado no interior. Então era assim, era inaceitável você fazer uma festa e não chamar a cidade inteira. Entendeu? Porque era interior, era bem comum, ia a cidade toda. E se não chamasse, o outro no outro dia tava com raiva de você. Isso, para poder ficar. Hoje não tem como mais fazer isso. Né? Se você pegar um casamento aí, um casamento mediano, você paga aí para 100 pessoas, R$150 mil. Perfeito, fazer o casamento, com tudo, né? Ou seja, é R$1.500 por pessoa que você vai estar pagando. Então, essa pessoa que você vai convidar, Ele tem que ser importante. Ela tem que ser importante. já tem que valer R$1.500 para poder estar no seu casamento e fazer parte daquele para o resto da sua vida, porque é um momento importante para você. Então, acho que é isso. Então, 15 anos, a mesma coisa. Um aniversário que você fazer de data comemorativa. Vou fazer agora eu adoro fazer bodas. Bodas de diamante e de ouro. Porque acho que é uma renovação de 50 anos de casado, pensa. De tempo. Tudo que a pessoa passou na vida, né? Para poder ficar. E isso eu aprendo muito com esse evento, com as pessoas mesmo. E aí a cliente me procurar, né? Para poder fazer o evento para ela. É muito difícil chegar em mim. Primeiro, geralmente já vem indicação. Ou um cerimonial indicou, ou uma pessoa que já fez o casamento indicou, que conhece meu buffet indicou, mas chegar para o chefe Pedro sem nada programado, só querendo preocupar na comida primeiro, é bem difícil isso. E ela chegou porque ela me viu, ela falou: nossa, gostei da sua comida, eu quero fazer meus 50 anos. Eu não ia fazer, ela não pensou em fazer. Aí eu reuni com ela, o esposo dela, aí estava a filha dela também, todo mundo junto, para poder fazer reunião. Hoje faz muito online, né, o Zoom, mas aí quando não tem como, eu tenho que tirar um tempo e eu tenho que ir lá atender o cliente, pessoalmente, porque o cliente tem razão, precisa do tempo dele, né? Aí eu fui lá atender a cliente, aí na hora que chegou lá para poder conversar com ela, ela preocupada com a comida. Por isso que aí eu entendi que é porque ela procurou o buffet primeiro, porque ela gostou da comida e é preocupada com a comida. Quando eu fui mostrar para ela como é que era, eu falei: é boda de 50 anos. Você não vai casar, você não vai fazer 50 anos de novo. Pensa, ficou 50 anos com esse homem. O que vocês têm de bom na vida? O que vocês fizeram de bom na vida? E ela começou a contar a história da vida. Ficou quase uma hora conversando com ela. Ela contando a história da vida dele e dela. A hora que terminou, falou assim: ó, pra você ver. Tudo que você me contou, você quer fazer só no almoço? Não tem como. Você tem que montar uma mesa de bolo bonita. Você tem que pensar nos convidados para convidar. Quem participou desses 50 anos da sua vida, que está vivo hoje ainda, com vocês ainda? Fulano. Então tem que colocar isso na lista. Como é que vai atender esse povo? Vem de fora? Tem que ir no hotel? Vai ficar na sua casa? Como é que vai ser? Aí ela parou e falou: nossa, é muito complicado. Aí eu falei: a primeira coisa que você vai precisar é do cerimonial. Aí eu indiquei a cerimonial para ela. E aí começou a fazer, e ela fechou o evento, né? Vai acontecer. Aí até semana passada me procurou, ela falou assim: Pedro, se eu souber que era tanta coisa, eu não ia fazer. Eu falei assim, aí eu falei para ela assim: mas você tá arrependida? Ela: não tô. Então, porque é um momento especial. E eu acho que tem que fazer. Eu sou muito de comemorar a data. Eu adoro fazer meu aniversário. Fiz o aniversário dos meninos também, todos os anos, tudo, poder fazer. Porque eu acho que Celebrar, né? celebrar a vida, né? Celebrar um momento bom seu. É muito bom você compartilhar isso com as pessoas. Acho que é por isso que eu gosto de trabalhar com festa também, entendeu? Porque é essa alegria, né? E tá todo mundo ali junto. E uma coisa que eu tenho curiosidade. Um chefe faz, assim, todos esses pratos, todos esses eventos, também cozinha em casa? Boa pergunta. Porque eu fico pensando, ou é todo dia um prato muito chique, ou malemar tem um ovo. Você chega em casa empolgado e fala: hoje eu vou fazer esse prato tal aqui e tal. A gente tem preferência alimentar. Acho que todo mundo tem, depende se é chefe ou não. Todo mundo tem. Você tem o que você mais gosta de comer, você tem o que mais gosta de comer, eu também tenho o que mais gosto de comer. A minha vida hoje, né? Hoje, eu adoro parar um tempo e sentar e cozinhar, só que eu não tenho muito tempo para isso. Mas a minha vida hoje, eu tenho que ser mais prático. Então, mas eu não vou deixar de comer o que eu gosto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me organizar, que é o mise en place, né? Que é o meu mise en place da semana, vou me organizar, porque eu quero comer, eu quero fazer para meus filhos. Né? Igual hoje, a gente se levantou cedo, foi pro parque, não tinha feito almoço ainda. Mas tinha um pouco de comida que tinha sobrado de ontem. Eu falei: não, eu vou organizar o nosso almoço, o meu e o seu, e depois os meninos vão fazer novo, né? Aí o Gael e a Mariana, eles adoram sopa.
Aí já tinha verdurinha cortada, aí fui lá, refoguei o alho, que já estava batido prontinho, peguei o açafrão, coloquei as verdurinhas cortadas, refoguei, coloquei a carne, cozinhei, botei um macarrão e dei para eles. Eles adoram, come perfeito. Eu também gosto, mas ou seja, eu sei que ele vai criar uma memória afetiva neles, porque é um prato que eles vão crescer comendo aquilo, porque eu sei que eles gostam de comer aquilo. A Mariana adora batatinha frita, então tem air fry, eu pego a batatinha frita, a batatinha e coloco no air fry para ela poder assar. Vai ficar como frita, mas sem óleo, sem nada. E dou para ela sem sal, sem nada. Ela come bem. Então, assim, eu tento ter uma alimentação mais saudável, né? Mas não vou deixar de comer o que elas gostam também para poder fazer. Então, hoje é a organização. Então, não falei nem seletividade alimentar, mas do que eu tenho preferência, eu dou atenção para aquilo. Então, eu gosto muito de carne de porco, porque eu fui criado em interior. Então, lá em casa, se você quiser fazer a carne de porco para me agradar, é carne de porco. Carne de lata. Ai, uma delícia. É muito bom, né? Almôndega. Então, isso, quando é na casa da minha mãe, que ela sabe que eu gosto, ela faz todo dia. O Johnny, ele gosta muito de macarrão, ele gosta de carne mais saladinha, de frango. Então, tenta fazer essa parte para ele. Ele faz um macarrão que é uma delícia. Macarrão com sardinha. A especialidade dele. Então, assim, ele não tem muito preferência muito de comida mais difíceis, né? Para trabalhar, para fazer mais elaboradas. Mas ele gosta de comida bem feita na hora. Então, eu sempre tento agradar o máximo para ele. Não come cebola, não come gordura. Então, eu tento fazer isso para poder deixar do jeito que ele gosta, para poder agradar. Aí eu acho que isso é importante. Quando você falou, né? Você cozinha muito bem. Eu acho que eu cozinho bem dependendo do básico. Então, todo mundo que trabalha com comida, né? Você tem que primeiro entender, fazer bem o que você gosta, o básico, para depois aventurar em outras áreas. Não é chegando, igual você falou no começo lá, tem gente que acha que sabe demais, às vezes até sabe. Eu tenho muito aluno meu que é muito inteligente, só que não é humilde. Então acaba que a humildade ali, ela acaba atrapalhando a pessoa, porque ela perde a oportunidade de aprender outra coisa. Isso é verdade. Né? Complicado. Chefe, e fora essa questão do evento, você tem mais outros negócios, né? Sim. Conta um pouquinho mais deles aí, quem tiver interesse em procurar. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Trabalhava como chefe em alguns restaurantes. Uhum. Aí depois dessa parte eu montei o meu. Montei o meu em outubro de 2019. Vixe. Quando foi em fevereiro de 2020, Pandemia. teve que fechar tudo. Consegui manter ele aberto em outubro. Fechei, levei um prejuízo, mas hoje eu falo que eu aprendi muito com isso. Porque naquela época eu achava assim, que o chefe Pedro, né, o profissional, só ia ser reconhecido se a pessoa soubesse, não, é o chefe Pedro lá do restaurante fulano de tal. Não, eu tenho meu nome e meu nome é forte, né? Eu acho ele forte, porque eu tenho, graças a Deus, muito cliente e está crescendo cada vez mais. Eu luto por isso, eu preocupo muito com o próximo, né? Então, isso me dá um retorno muito bom em relação a clientes que eu tenho que poder fazer. E aí, quando eu fechei o restaurante, tinha uma aluna minha que falou, chefe, ela é nutricionista, eu tenho uns pacientes, né? Porque aí veio aquele boom, o povo todo mundo queria saudável, né? Uhum. Da pandemia, o povo com uma preocupação, álcool em tudo, aquela questão. E ela falou, tem uns clientes meus que eles querem fazer dieta, mas não tem condição, porque tá trabalhando home office, não tá dando tempo. Você consegue fazer as marmitas para mim? Eu te passo o que eu quero a quantidade por peso, e aí você faz a marmita e vende para eles. Ele fala o preço que você quer cobrar, que eles vão pagar. Eu falei, beleza, então, vou fazer. E como não tava sem fazer nada, voltei pra minha cozinha, porque assim, na época da pandemia, parou tudo. Parou a escola, parei da aula, parou os eventos, e eu fechei o restaurante. Então, 3 fontes de renda que eu tinha, acabou. E aí eu voltei pra minha cozinha, que eu tenho cozinha do buffet, e comecei a fazer as marmitas. E eu vi que deu certo. Eu falei, não, dá certo fazer isso. Aí eu falei pra ela assim, ó, se eu fizer o contrário, se eu te falar, né, o que eu quero colocar na marmita, de colocar os ingredientes, você consegue me dar a base de caloria de cada um? Consigo. Eu falei, perfeito, então. Aí eu comecei a trabalhar. Então, hoje eu trabalho com reeducação alimentar. Não é dieta low carb, não é dieta cetogênica, não é essa dieta que o povo trabalha muito. É uma reeducação. O que é? É você comer bem, só que fora de casa. Então, você está começando esse tempo, eu tenho minha comidinha congelada, eu ensino a descongelar a comida para poder aquecer, porque não é só colocar no micro-ondas e ligar, porque você resseca a comida, você desidrata ela, você deixa ela cheia de água, dependendo do que for fazer. Por isso que eu não gosto de comida esquentada. Você tem que aprender, tem que saber como é que vai fazer para aquecer seu alimento. É igual a lasanha. Já viu que a lasanha é gostoso? Para comer aquelas lasanhas que você compra congelada? Não. Não, quando você compra congelada, às vezes, é até gostosa, de uma marca boa, você consegue fazer. Sim. Porque você coloca no botãozinho lasanha lá. Sim. E ela vai fazer no pronto lasanha, porque ela vai baixar. Porque o micro-ondas, ele tem potência. Ele funciona em 100%. É radiação.
Então você tem que abaixar a potência dele, até para esquentar a comida em casa. Você fez uma comida que sobrou, você não pode aquecer na potência máxima. Você tem que ir lá no botãozinho chamado potência, abaixa a potência para 50%, 60% e deixa mais tempo no micro-ondas. Ele vai aquecer sem desidratar a comida, ou sem deixar com resíduo de água, ou parecer que a comida queimou, parecer que a comida está parecendo isopor. Gente, tô descobrindo que nem esquentar comida eu sei. Eu tô fazer um curso mesmo. Então é isso, tem que saber poder fazer. Então eu comecei a ensinar isso. Eu vi que isso deu certo, passei para ela, não passou. Ó, Pedro, essa marmita sua aqui de feijoada, mais leve, ela tem tantas calorias. Essa aqui de estrogonofe tem tantas calorias. Essa aqui de molho madeira, tantas calorias. Aí eu fui criando. Aí hoje eu tenho uma relação, eu montei empresa, chama Dieta do Pote. Tá até no Instagram lá, só olhar, chama Dieta Depois, do Pote. pessoal, Vamos segue colocar aí. aqui, hein? @Dieta do Pote. E aí eu tenho 10 refeições, eu vou mudando de cardápio, porque a gente chama coleção, né? A gente tem a coleção da temporada, que são produtos que a gente consegue colocar na temporada, consegue colocar um produto mais em conta ou então mais fresco. Então, a cada 3 meses eu mudo o cardápio, para não ficar enjoativo, para a pessoa poder continuar comprando. Então tem 10 refeições, são 7 tipos de caldos e sopa, e tem 4 tipos de suco também, sem açúcar. A gente fala que são os detox, tem o suco de pêssego, tudo à base de laranja, mas tem o suco amarelo, que vai pêssego nele, vai ameixa, tem o suco verde, tem o suco com cenoura e com beterraba, que eu coloco também. E aí, eu comecei a vender isso e foi dando certo. E aí eu pensei assim, não, quando eu voltar a dar aula de novo, eu paro de mexer com isso, porque vai me demandar tempo. Mas era uma coisa que foi crescendo devagar, organicamente, e aí hoje me ajuda a manter minha cozinha, né, e até mesmo melhorar algumas coisas que eu preciso. Então, funcionou, né? Já vai fazer 4 anos agora em outubro, em novembro agora, faz 4 anos que eu tô com a dieta do pote, que eu fechei em outubro a estação e quando foi em novembro eu comecei a fazer. Aí 4 anos agora, em novembro faz a dieta do pote. Aí logo em seguida, voltou às aulas de novo, voltei da aula, né? E o primeiro ano depois, no 2021, 2020, 2021, o povo voltou da pandemia, né? Aí começou a fazer os eventos. Aí assim, aí que fez me reconhecer mais ainda. Porque eu comecei a fazer muito evento, botava louco pra fazer festa. Então depois da estação, quando eu fechei a estação, que eu fui ver, e com a dieta do pote, que eu fui ver o quê? Que eu consigo vender, eu consigo acessar o meu cliente, aproveitando, né, a tecnologia, né, a base do Instagram, as ferramentas que a gente tem hoje, né? E sempre estou fazendo mais curso voltado para essa área, do que para a área de gastronomia. Porque primeiro, assim, eu acho que você tem que saber falar com o público primeiro, saber ter interação. Então até esse dia eu fiz um curso de tecnologia e aí eu não conhecia o ChatGPT. Né? Facilita a vida. Meu Deus do céu, aquela coisa é uma vida. Ajuda tanto em várias áreas, não é só em relação a isso. Você consegue fazer tudo lá e consegue te dar um norte para poder fazer. Coisa que antigamente tinha que passar tudo à mão. Hoje eu falo por um áudio, ele me traz, eu só faço a moldação e mando para poder a menina que me ajuda a cuidar da rede social, a que faz compra, até às vezes achar o produto que eu quero para poder ficar em relação a ingrediente. Exemplo, eu quero fazer um macarrão, eu preciso de um macarrão. Só que não tem uma receita no momento. Eu falo assim, eu quero um macarrão, e aí esse macarrão tem que ter só 100 gramas de farinha de amêndoa. Eu preciso de uma receita assim, ele me dá uma receita. Aí eu vou lá, olho a base, porque eu sei, então a estrutura dá para poder fazer. Se tiver filtração ou não, eu já passo direitinho para a menina do compras, já vai lá e compro o que eu preciso só. Então acabou me reduzindo o custo também. Porque antigamente eu ia lá... Otimizar seu tempo também. eu ia lá, comprava um monte, eu comprava 1 quilo de farinha de amêndoa para a menina testando. Então, às vezes eu já tenho até a base da receita que me ajuda a trabalhar com isso para poder fazer. E otimiza E otimiza o tempo. E aí acaba com o quê? Você vai aproveitando. Só que aquilo, né? Quando... uma atenção que a gente tem que ter muito para isso, né? Que era o que eu tinha quando eu comecei a fazer terapia. Eu trabalhava muito. Porque eu tinha estação, né? Que era o restaurante. Eu trabalhava dando aula e tinha os eventos. Então, e eu não parava. Eu não sabia falar não. Eu queria pegar tudo que tinha que fazer, a oportunidade que tinha que poder fazer, eu pegava, fazia, ia fazendo. E aí o John falou, você tem que acalmar, desacelerar, porque a gente quer ter filho e você não tá vivendo, né? E eu não via isso, porque eu fazia o que eu gostava, né? Eu achava que ele tava ficando doido. Eu falei, não, tô fazendo o que eu gosto. Por que eu tô sofrendo? Não tô sofrendo. E realmente eu não sofria. Já várias vezes eu consegui trabalhar 24 horas direto. Eu saía de um evento, chegava na cozinha, descarregava o carro, carregava de novo e ia pro outro evento que era de dia, porque um era à noite, o outro foi no almoço. E eu só ia dormir à noite de novo. E assim, no natural, ligado, no direto, porque eu sou muito mais acelerado um pouquinho. Mas achava isso interessante, porque assim, eu estava dando conta, né? Só que assim, uma hora eu sabia que meu corpo ia cobrar isso. Uma hora meu corpo ia cobrar isso. E aí ele falou nisso, eu fiz a terapia, me ajudou. Aí eu fui ver que a tecnologia ela te ajuda bastante. Só que você não pode ficar refém dela também.
né? É igual você colocou, ele vai te dar uma base, mas se você não tiver conhecimento, ele pode te dar uma base de uma receita errada e você passa ela pra frente, vai dar ruim ali. É ruim, igual. Aí, hoje temos já um ponto. Quando chega domingo, né, que eu tô em casa, eu não mexo no celular, né? Eu tenho o celular da empresa, eu não mexo no celular da empresa, é só na segunda-feira, porque é aquele momento com meus filhos, para poder organizar, poder fazer o máximo possível. Então você vai tentando alinhar a vida de acordo com o que você tem, as oportunidades que você tem. E aí você não pode deixar aquilo ali, você ser escravo daquilo. Não, e uma coisa interessante em tudo que você está falando é se cercar sempre dessas pessoas que te mostram ali o caminho quando você não tá, assim, acertando ou tá indo por um caminho que vai te fazer mal lá na frente, né? Então, tá cercado de pessoas boas e um ambiente bom faz total diferença para você ter ali uma vida melhor. E às vezes você pensa assim, não, eu não vou conseguir porque a pessoa tá falando errado. Você pensa, né? Principalmente quando você tem muita intimidade com a pessoa, você acha assim, ela tá falando aquilo porque ela nem sabe o que tá acontecendo. Mas na verdade não, ela tá do seu lado, né? Ela tá te ajudando. Acho que a base, né? Até o relacionamento meio do Johnny, acho que com tudo é conversa. A gente tem que conversar bastante. Porque hoje em dia, se você sem conversar já é complicado, né? Desculpa, se você conversando já é complicado, você falando pra pessoa e às vezes a pessoa não entende o que você tá querendo dizer. Você tem que falar várias vezes, né? 1, 2, 3 vezes para poder chegar num ponto de consenso. Imagina se você não conversar. Você não consegue levar nada para frente. E hoje um dos motivos dos relacionamentos estarem acabando é isso, falta de diálogo. Não, e tanto é que é raro hoje em dia a gente encontrar relacionamentos aí que duram bastante tempo. Você falou 10 anos. 10 anos, 10 anos. Muito tempo. Muito tempo. 10 anos já. E que dia que vai ser começar a preparar a atividade das bodas aí? A boda de papel, né? A gente fez 10 anos que a gente tá junto. Agora, a gente casou em 2017. Então, 2027 faz 10 anos. A gente quer fazer uma festa de renovação de voto. Ai, que lindo. Bacana. Pedro, a gente já... a conversa, quando é boa, ela passa muito rápido, né? Perfeito. Já tem quase 1h30 que a gente tá conversando. E deixaria, assim, uma dica para quem tá assistindo a gente, que gosta de gastronomia, que quer seguir os seus sonhos, assim. O que você falaria para essas pessoas? Muita gente me pergunta isso, né? Chefe, eu queria mexer com gastronomia. O que eu faço? Primeira coisa que eu digo é assim. Primeira coisa, tem que fazer o que você gosta. Então, o que você gosta? Eu gosto de mexer com panificação. Eu gosto de fazer doce. Eu gosto de mexer com sal. Então, escolhe uma área para você trabalhar e se especializa naquela área. Estuda, compreende, vê mercado, vê ponto de preço, vê o que você precisa de estrutura. Porque um ponto você começa sozinho. Chega um ponto, você tem escolha, né? A gente falou sobre escolha, né? Aí você vai ter que escolher o quê? Ou você vai melhorar e crescer sua empresa, né? Ou você vai desistir, né? E ficar só naquilo que você tem. Tinha um professor na faculdade que fala assim que a ignorância... Eu nunca esqueci disso que ela falou. A ignorância é a mãe da felicidade. Quanto mais ignorante você é, mais feliz você é, né? O povo que vira lá no Ribeirinho, lá no Rio, que só conhece o peixe, não conheceu nem carne, como aquilo ali tá ótimo para ele. Quando ele conheceu a carne com uma coisa mais diferente, quando veio para a cidade, conheceu um shopping, viu que tem uma facilidade, um Uber, então você começa a deixar de ser ignorante. Então, só que às vezes, o deixar de ser ignorante, você acaba se perdendo. E às vezes aquilo ali, aquele ponto, né? Até isso eu já entendi com muito funcionário meu. Aquele ponto, só fazer aquilo, eu gosto de fazer só isso. E para mim tá bom financeiramente, particularmente resolvido, eu tô bem, né? Porque hoje o povo procura muita ganância. Eu quero crescer, crescer, crescer. Não, às vezes você conseguiu fazer um ponto de estrutura, consegue trabalhar com um produto, consegue vender aquele produto, tem uma renda boa e tá bom para você, perfeito, tá ótimo. Então fica bom. Então assim, acho que o que eu falo para quem quer começar, né? É se especializar naquele ponto, naquela área, e ver até onde você quer chegar. Até onde você quer, vai ser bom para você, até saudável para você, para poder ficar, né? Aqui em Goiânia, né, um dos cases de sucesso que eu acho assim, que eu sempre falo é a Mariana Perdomo, não tem como. Ela é muito empreendedora mesmo. Ela é boa na cozinha, sim. O povo reclama, muita gente reclama dela, fala, porque o doce dela ficou muito doce, não sei o que, depois que ela parou de fazer, que o povo tem isso. Porque depois deixou do chefe poder fazer, perdeu a qualidade. Às vezes não perdeu a qualidade, às vezes teve uma qualidade melhor e cria padrão daquilo. Só que é para agradar o público, né? Então, se está vendendo mais daquele certo tipo de ponto, então ela vai manter aquilo ali, ela vai mudar. Mas ela não deixou de ser empreendedora, não deixou de ser uma pessoa e preocupando sempre no crescimento, na mudança. Tanto que uma vez eu lembro que eu paguei um curso que teve na pandemia, que eu queria ver a Mariana Perdomo falar. O que ela fez para poder crescer. Todo mundo queria fazer. Nossa, eu quero saber também o que ela fez. E ela falou uma coisa lá que eu falei assim, é isso, é que eu faço, eu vou continuar vivendo a minha vida assim. Ela virou e falou assim, eu vou porque eu quero. Né? Eu me certifico, eu me resguardo de tudo que eu posso fazer, que eu tenho de opções, mas na hora quem define e decide sou eu.
E é isso, porque se a pessoa gosta, porque a ideia dela ela começa a ser empreendedora daquilo ali. Então não adianta, assim, vir um monte de gente de marketing, igual ela falou, ela começou a contratar um monte de gente de fora. Empresa de marketing, a parte de assessoria jurídica, tá? E quando chegou um ponto, acabou que se perdeu naquilo. Porque a pessoa pegava a ideia dela e às vezes ela via outra marca usando, não igual, mas parecido com a coisa que ela estava fazendo. Ela, não é isso que eu quero. Eu quero minhas coisas, minha ideia. Aí ela começou a contratar o povo para dentro da empresa dela. E aí começou a estruturar, ela sabe que ela tinha que crescer, né? Então ela cresceu o dia que foi, mas com a ajuda e com o pensamento e com o trabalho. Às vezes você, né, que está em casa aí ou que está assistindo agora, não quer isso para sua vida. Mas eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Eu faço muito bem um bolo de fubá com goiabada e eu vendo bem. Se eu vender 10 bolos de fubá com goiabada por semana, já vai me atender, porque eu quero preciso da minha renda. Pronto. Então seja feliz com o que você quer fazer. Porque não adianta você querer procurar muito, né, e depois se frustrar. E depois é o que acontece? O seu sonho vai acabar virando um pesadelo e você vai desistir daquilo que às vezes era bom para você, mas você trabalha de uma maneira diferente. É complicado. Ter essa clareza, né? É bem complicado. Do que eu quero e até onde que aquilo ali vai me satisfazer ou não. Porque passa de um ponto igual você colocou. Acaba que vira Isso é um importante. trauma, né? Tanto igual da dieta. A dieta assim, é uma coisa que me ajuda bastante, mas ainda não tive oportunidade de fazer ela desenvolver mais. Mas por quê? Porque eu acho que não é o momento ainda. Eu não estou com esse tempo ainda, estou com outras prioridades. Então, se eu vou pegar isso, eu vou passar além e eu vou fazer um serviço mal feito e eu vou entregar uma qualidade muito boa e não é isso que eu quero. Eu quero entregar o que tá bom. Então, ele vai indo. E eu vou vivendo e criando oportunidade. Porque, por mais que você viva 100 anos nessa terra aqui, é muito pouco tempo para você poder viver tudo que você tem que viver, não é? Eu acho. Ainda não aprende tudo que Não precisa. aprende, não. Chefe, obrigado aí por ter aceito o convite. Perfeito. Obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui, né? De estar falando um pouco da minha vida e um pouco sobre o meu trabalho. Deus abençoe o projeto de vocês, né? Amém. Sempre tenha várias pessoas que tragam mais riqueza, né? Informações, porque eu acho que isso que é importante, né? Porque hoje a questão do podcast eu acho muito interessante, porque às vezes eu tô no carro ou na moto que tem microfone, ou fone de ouvido no capacete, eu fico escutando podcast para poder ver, e é um momento de você poder entender e aprender mais, né? Sim. Vocês estão vendo, a gente aprendeu muita coisa, inclusive esquentar comida. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo.